Olá, salve você, meu irmão, salve você, minha querida irmã, com a gloriosa amada paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o Bispo Ed, da Igreja Apostólica Noiva do Cordeiro. Primeiramente, quero agradecer a Deus e segundo, quero agradecer a sua presença juntamente conosco aqui no canal. Quero pedir para você não se esquecer de dar o seu like, o seu joinha, de se inscrever aqui no nosso canal e também de compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas a qual você ama, porque a palavra de Deus é para todos. E eu quero trazer uma palavra de Deus aqui para o seu coração que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo de número 6, onde o título diz assim: Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. Eu não vou ler o contexto, eu já vou contar diretamente a história para você, para resumir. Aleluia a Deus. A Bíblia diz que Eliseu morava com algum servo seu. Ali, na verdade, era uma escola de profetas, aonde Eliseu praticamente ministrava ao coração daqueles homens ali acerca, aleluia a Deus, da palavra de Deus, as visões que Deus passava para ele, aleluia a Deus. Eliseu passava ali para os seus servos. E eles viviam junto em um lugar que a Bíblia relata que este lugar era um lugar pequeno, ou podemos dizer assim, estreito. Aleluia a Deus. E um certo dia, um dos servos de Eliseu, que estava ali com ele, teve uma ideia. Pediu permissão para Eliseu se ele poderia ir até próximo ao Rio Jordão e cortar algumas árvores. E pegar ali, cada um deles, uma viga, para que assim eles pudessem fazer um lugar maior para eles habitar. Porque aquele lugar era muito pequeno, estreito. Só que, quando Eliseu falou que eles poderiam ir, eles pediram para que Eliseu fosse juntamente com eles também. E a Bíblia diz que Eliseu vai com eles. E quando chega ali, a Bíblia diz que eles começa, um daqueles homens pegou um machado e foi cortar uma árvore. Só que quando ele foi bater na árvore, a Bíblia diz que aquele machado escapou do cabo, voou e caiu na água. É lógico que para a ciência e para a física, um ferro, um metal que cai na água, a primeira coisa que acontece é afundar na água. E foi o que aconteceu. O machado afundou e aquele homem que tinha perdido o machado entrou em desespero e disse assim, olhou para Eliseu e disse, meu senhor, o machado caiu na água. E pior, o machado que caiu na água não era meu, era emprestado. E a Bíblia diz que Eliseu, como um profeta de Deus, ele foi ali, cortou um pequeno galho e jogou, perguntou para aquele homem aonde exatamente tinha caído aquele machado. O homem apontou mais ou menos o lugar e Eliseu pegou aquele pedaço de madeira que ele tinha cortado e lançou em direção à água aonde estava aquele machado. E quando a madeira caiu na água, a Bíblia diz que o machado flutuou. O que nós podemos aprender com isso? Quais lições nós podemos tirar desta palavra? Primeira coisa que nós temos que aprender é que por mais simples que seja um milagre, ele é capaz de produzir em nossas vidas lições inesquecíveis. Aleluia a Deus. O mais simples que seja. Veja que um machado é uma coisa que aos nossos olhos caiu na água, não tem importância. Mas essa palavra vai nos mostrar que Deus, Ele se preocupa com os mínimos detalhes de nossas vidas. E quando você vai ler a palavra de Deus, por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz que pela tarde, Deus ia ali perguntar para Adão, conversar com Adão, dialogar com Adão no Jardim do Éden, saber como que estavam as coisas, saber de Adão. E o que isso nos faz entender? Por que Deus ia toda a tarde ali conversar ali com Adão? Sua voz soava ali no Jardim do Éden. Primeiro, porque Deus, Ele se importa com o homem. Deus, Ele se importa com você, mulher. Deus, Ele se importa com a sua vida, com a sua saúde, com a sua casa, com a sua família, com o seu trabalho, com o seu ministério.
Deus, ele se preocupa com tudo que é teu. Aleluia a Deus. Com tudo. Aleluia a Deus. Nós podemos ver aqui um machado que ninguém dava nada por ele, mas ali estava o homem de Deus, o profeta Eliseu. Primeira coisa que nós temos que aprender: e quando Eliseu jogou aquela madeira na água, não foi a madeira em si que fez o machado flutuar, mas foi o poder de Deus que estava sobre a vida de Eliseu. E a primeira lição que nós podemos aprender com isso é que, se tem uma coisa que não pode faltar em nossas vidas, é a presença de Deus. Quem tem a presença de Deus tem tudo e não falta nada. O desemprego, ele pode bater na sua porta, ele pode até chegar a entrar na sua casa, mas ele não vai permanecer por muito tempo. A enfermidade, ela pode entrar na sua vida, mas Deus não vai deixar ela tomar de conta de você. Tudo aquilo que foi perdido, Deus restaura. Independentemente de qualquer situação, Deus se preocupa com você, aleluia a Deus. A Bíblia diz em Colossenses 3:3 que as nossas vidas estão guardadas no Senhor. Primeira coisa que nós temos que aprender é que a presença de Deus, ela não pode faltar em nossas vidas. Eliseu era um homem cheio da presença de Deus. Isso me faz lembrar em Êxodo, no capítulo 33, versículo 15, quando Deus estava enviando Moisés até Faraó. Sabe o que Moisés falou para Deus? Êxodo 33, versículo 15: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos deixe sair daqui. Aleluias. Veja que Moisés reconheceu que se a presença de Deus não tivesse com ele, com o povo de Israel, eles não iriam chegar a lugar algum. E é assim em nossas vidas. Sem a presença de Deus, o homem não consegue chegar a lugar algum. Ele pode até andar, mas vai chegar um certo ponto que você vai se deparar com situações impossíveis na sua vida, que somente o milagre de Deus para resolver, aleluia a Deus. E uma outra história que nós podemos aprender acerca do cuidado de Deus é em João capítulo 11, aleluia a Deus, que nos conta a história lá de Lázaro. No versículo 5, quando Marta ela pede para alguém ir até Jesus ali e avisar que Lázaro estava enfermo, aquele que ele amava. E a Bíblia diz que Jesus passou 2 dias lá. O que dá a entender isso? A impressão é que Jesus não estava preocupado com Lázaro. Porque hoje, quando se recebe uma notícia, a primeira coisa é entrar em desespero. Mas quem tem a presença de Deus não precisa entrar em desespero, não precisa ter medo do que vai enfrentar. E Jesus olhou e falou: Lázaro dorme, mas ele vai despertar. Aleluia a Deus. Passou 2 dias, Jesus voltou lá. Quando ele chega lá, Lázaro estava morto, praticamente. Glória a Deus. E Maria entra em desespero, Marta ali, dizendo que se Jesus estivesse ali, Lázaro não tinha morrido. Deixa eu falar uma coisa para você. O que Deus escreveu e que Deus determinou para você vai acontecer. Seja bom ou ruim, não importa. O que você tiver de passar, você vai passar. Mas saiba que Deus é Deus dos momentos bons e também dos momentos ruins. De tudo nós podemos tirar proveito. Aleluia a Deus. Nessa escola de Deus nós somos eternos aprendizes. Nascemos sem conhecer muitas coisas e morremos sem conhecer muitas coisas, porque a sabedoria verdadeira pertence somente ao nosso Deus. Aleluia a Deus. E quando ele chega ali, Marta: Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, ele tinha morrido. E Jesus olha para ela e disse: Marta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, Marta. Se creres, verás a glória de Deus. Meu irmão, qual é a sua dificuldade? Minha irmã,
qual é a sua dificuldade. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, que as coisas que ao homem é impossível, para Deus tudo é possível. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que a presença de Deus não pode faltar. E a segunda coisa, a Bíblia diz que aquele homem, ele quis sair dali para cortar madeira porque ele queria crescer aquele lugar. Não tem como Deus fazer um milagre na sua vida se você não tiver o desejo de crescer. Você vai receber de Deus conforme a medida da sua fé. Aquele homem queria ali crescer. Aleluia a Deus. Terceira coisa que nós podemos aprender é que o machado era emprestado. Deuteronômio capítulo 28, acho que é no versículo 12 ou 13 em diante lá, diz que você vai estar por cima e não por baixo, quando você ouvir e obedecer a voz de Deus. Porque Deus, Ele não te chamou por cauda, mas por cabeça. E você não vai precisar tomar emprestado, mas você vai ter para emprestar muita gente. Você crê nisso? Que você não vai precisar pedir emprestado, mas Deus vai te dar condições para você ter, para emprestar, até mesmo para dar, para abençoar em nome do Senhor Jesus. E esse homem, a Bíblia diz que ele se alegrou com aquela situação. Eliseu foi lá e devolveu nas mãos dele o que era dele. Ele pegou ali. O que é seu, o diabo e ninguém vai tomar e nem roubar. Porque o que Deus te deu está dado. Aleluia a Deus. A sua casa, a sua família, o seu casamento, o seu trabalho, o seu chamado, ninguém vai tirar isso de você. Porque o que Deus dá, ninguém toma. Aleluia a Deus. E uma outra lição importante que nós podemos aprender aqui é que o pastor, Eliseu estava com eles. É importante o pastor e a ovelha estarem juntos, um intercedendo pelo outro, um caminhando junto com o outro, porque assim Jesus nos ensinou. Jesus andava com os discípulos, ele não era egoísta, ele não andava sozinho. E aqui a Bíblia nos ensina que Eliseu estava com aqueles homens, e quando eles precisaram, Eliseu foi lá como um homem de Deus, intercedeu pela causa deles, e o milagre aconteceu, aleluia a Deus. E nós podemos, aleluia a Deus, também aprender um outro algo aqui, nessa palavra, mais uma lição, que Deus, Ele tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. Salmos 140 e versículo 12 diz que Deus é aquele que sustenta a causa do oprimido e o direito do necessitado. No Salmo 40 e versículo 17 diz que Deus, nós podemos ser pobre e necessitado. Está escrito lá, Salmo 40 versículo 17: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Deus cuida de você. Deus se preocupa com você, luz a Deus. Deus diz na palavra dele em Provérbios capítulo 3, versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconheça Ele todos os dias em sua vida. Em quem você tem se apoiado? Em quem você tem depositado a sua fé, a sua confiança, a sua esperança? Glória a Deus. Deus mostra aqui que Ele se preocupa com as coisas mais simples de nossas vidas. Aleluia a Deus. Jó 37, versículo 5 diz que Deus, com a voz dele, Ele troveja e faz coisas maravilhosas que nós não compreendemos. Aleluia a Deus. Mateus capítulo 10 e versículo 30 diz que até mesmo o fio de cabelo das vossas cabeças estão todos contados. Aleluia a Deus. O que te faltas ainda, homem de Deus e mulher de Deus? Deus tem nas suas mãos o controle. Não temas, não te atemorize, não deixe a ansiedade tomar de conta do seu coração, não deixe o medo tomar de conta de você, porque
Bíblia diz em Êxodo capítulo 14, versículo 14, que o Senhor pelejará por vós e vós calareis. É o Senhor quem peleja por você, a Deus. E que essa palavra, ela venha ficar guardada na tábua do teu coração. Deus cuida do que é teu. Cuida do que é dele. E ele vai cuidar do que é teu. Salmo 37, versículo 25. O salmista Davi disse: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia a Deus. Receba de Deus a bênção, receba de Deus a provisão, receba de Deus o milagre. Aleluia a Deus. A restauração, a cura, a libertação em nome de Jesus. Aleluia a Deus. E que essa palavra, meu amado, fique guardada na tábua do teu coração. Aleluia a Deus. O milagre, ele pode ser simples e muitas das vezes não é nem chamativo, mas é esse milagre que produz as mais profundas lições em nossas vidas. Fique na gloriosa, amada paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lembre-se, nunca se esqueça, com Jesus no barco, tudo vai bem. Aleluia.